Olá, tudo bem com vocês? Bom, como combinado hoje na turma, no WhatsApp da turma, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o texto que eu postei semana passada. Esse texto é do João Ferreira, da Karine Nunes e do Luiz Fernandes Dourado. São 3 professores e pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. O texto é Gestão Escolar Democrática, Definições, Princípios e Mecanismos de Implementação. Como nós estamos tratando da discussão da disciplina de gestão na perspectiva da gestão democrática e o que é definido por lei, né, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como a gente já viu em aulas anteriores, a gestão democrática, ela tem como princípio a participação de todos os sujeitos, de todos os segmentos da escola, mas não só a participação, mas principalmente a participação no processo de tomada de decisão. O simples fato de ir à escola ou de participar de uma reunião ou de algum evento escolar não garante democracia nesse processo. E aí a gente começa fazendo então o conceito que ele traz no texto. Como sempre, eu estou aqui com minha cola no meu computador para eu não me perder. Gestão democrática, gestão compartilhada e gestão participativa. São termos que, embora não se restringam ao campo educacional, fazem parte da luta dos educadores. E são termos que são utilizados, não são sinônimos, eles são complementares, mas que são utilizados para garantir que essa gestão agora ela é pensada e concebida na perspectiva de que todos possam participar e tomar decisões. Os movimentos sociais organizados em defesa desse projeto de educação pública de qualidade social é que prevê então também essa gestão democrática. A gestão democrática ela é fundamentada legalmente. Ela tem sua fundamentação legal na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 96, e no Plano Nacional de Educação. É o nosso segundo plano, né, que é de 2014 a 2024. Esses documentos, então, eles preveem e determinam que a escola ela seja gerida, seja gerenciada, ou todos os sistemas, na perspectiva da gestão democrática. O papel da educação, o texto vai trazer primeiro o que é o papel da educação, e aí a gente entende que se nós diretores, ou vocês que serão futuros diretores, não compreenderem qual é o princípio, qual é o papel da educação, dificilmente vocês compreenderão, nós compreenderemos como é que se organiza uma gestão democrática. A Frigoto, vou trazer o conceito do Frigoto, que fala que no seu âmbito mais amplo são questões que buscam compreender a função social dos diversos processos educativos na produção e reprodução das relações sociais. E aí tem conceito do Mesaros, tem conceito ainda do Frigoto mais adiante no texto, que eu sugiro que vocês, para quem não leu ainda o texto, façam essa leitura para compreender então o que é educação, qual é o papel dela. Nós já discutimos no texto do Libânio a qualidade social da educação, a qualidade social do ensino e qual é o papel da escola nessa perspectiva de fazer com que essa educação seja transformadora. Fala também sobre a questão do mundo do trabalho e a relação com a educação. Todas as nossas políticas, elas vêm pensadas e determinadas para que essa educação ela seja articulada com o mundo do trabalho, não necessariamente, ou pelo menos não deveria ser, com o mercado de trabalho. A gestão ela transforma metas e objetivos educacionais em ações, dando concretude às direções traçadas pelas políticas. E isso é segundo Bordigon e Gracindo 2004. A gestão, então, entendida como um processo político-administrativo contextualizado, nos coloca diante do desafio de compreender tal processo na área educacional. Se nós compreendermos a gestão, então, como função, papel político, como a gente já trabalhou com o texto do Paro, né, sobre a função política na escola, a gente vai entender que todos os passos e momentos de uma gestão, eles são extremamente políticos, no sentido de que eles demonstram as concepções que esse gestor, que essa gestora, que essa equipe gestora tem sobre educação, sociedade, a função da escola, o papel da escola, qual é o papel dos professores e de todos os profissionais, os sujeitos que ali atuam. Então, nessa perspectiva, todo ato que acontece na escola e principalmente todo ato de uma equipe gestora é considerado então um ato político. A gestão ela se dá em sistemas, né, que a gente pode chamar de sistemas
e de instituição local. Sistema federal, sistema estadual, sistema municipal e a gestão que é micro dentro do espaço escolar. Então, a gestão de sistema implica o ordenamento normativo e jurídico e a vinculação de instituições sociais por meio de diretrizes comuns. E a gestão da escola, ela implica nas articulações práticas e de compreensão e definição de papéis para que essa escola e essas políticas sejam efetivadas, sejam de fato construídas dentro desse espaço. A gestão da escola, ela trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola pública quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a finalidade de dar transparência às suas ações e atos e possibilitar à comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, ideias e sonhos, num processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar. Então, essa é a definição para que a gente dá para a função da gestão da escola, e aí ela está presente lá no documento, no Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares de Gestão da Educação, do Ministério da Educação. Desde 2004, esse documento é o que está sendo utilizado. Então, essa é a concepção de gestão da escola pública. O que deve ser feito? Qual é o papel dessa gestão? E a gente percebe que ele não é nem um pouquinho restrito, né? Quando a gente fala de culturas, de tecnologia, de concepções, de transformação, de melhoria de qualidade de vida, de mundo, a gestão está aí bem presente nesse processo. A defesa da gestão democrática no âmbito educacional. Por que nós temos que defender que essa gestão seja democrática? Primeiro, porque é uma exigência legal, como eu já disse para vocês. Embora a Lei de Diretrizes e Bases fale que essa gestão democrática deve acontecer, ela não diz exatamente como. Ela diz que são sistemas que vão se organizar e que vão organizar para que esse processo seja efetivado. No caso do município de Anápolis, eles optaram por fazer um processo de eleição direta para diretores. E aí eles têm toda a normatização, quem pode se candidatar, todo esse processo que depois a gente pode discutir mais especificamente sobre isso. O Libânio, ele vai dizer que a eleição para diretores, embora ela seja uma das possibilidades da gestão democrática, ela por si só não garante democracia. É só o fato de ter eleição não garante democracia. Eu posso ter sido uma diretora eleita e mesmo assim não exigir e não permitir e nem sequer querer que toda a comunidade participe do processo de tomada de decisão na escola em que eu sou diretora. Então, ela é uma das formas, não necessariamente é a única. O artigo 14, então, da LDB fala das peculiaridades de cada sistema, mas eles deixam claro que tem que ter a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, além da participação da comunidade escolar local em conselhos escolares ou equivalentes. Daí, a gente acreditar, pelo menos em tese, que tanto o projeto político-pedagógico, que é o que a gente tratou no vídeo passado, quanto os conselhos escolares, eles são sim uma das estratégias ou algumas das estratégias para a efetivação da gestão democrática. Então, como deve ser entendida essa gestão democrática? Já que a gente está falando que todo mundo tem que participar nesse processo. A participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos da escola, enfim, nos processos decisórios da escola. Portanto, tendo mostrado as semelhanças e diferenças da organização do trabalho pedagógico em relação a outras instituições sociais, enfocamos que os mecanismos pelos quais se pode construir e consolidar um projeto de gestão democrática na escola. A democratização da gestão e a relação com a qualidade do ensino. Todos os textos que nós temos estudado e muitos pesquisadores vêm dizer que a gestão democrática ela está diretamente relacionada à qualidade do ensino, por meio de uma autonomia de escolha de melhores metodologias, por meio da autonomia financeira de se adquirir o que mais é necessário para a qualidade melhor de vida, tanto dos alunos quanto de todos os profissionais. Então, é uma relação direta entre gestão democrática e qualidade do ensino.
Nós não podemos negar todo esse processo. Como essa gestão se organiza para pensar os problemas, para discutir esses problemas e tomar as soluções, estão diretamente relacionados à qualidade que esse ensino, que essa escola terá. Por isso, a gente perceber aí, quando vocês vão para os estágios, as diferenças existentes nas escolas públicas municipais por conta das concepções e forma de organização dos diretores que estão ali. Vocês percebem que uma escola melhorou depois que mudou seu diretor, ou ela não teve tantas melhoras, embora as determinações e as orientações legais para todas as escolas sejam as mesmas, algumas escolas se destacam mais em relação a outras, e isso muito provavelmente está diretamente relacionado à forma como esse diretor ou essa equipe gestora organiza o trabalho e pensa na qualidade dessa escola. Dessa forma, quaisquer políticas direcionadas para a democratização das relações escolares devem considerar, então, o contexto em que elas se inserem. Embora as leis elas sejam iguais para todos, cada forma de praticizar ou colocar em prática essas orientações depende do contexto onde essa escola está inserida e das relações que essa equipe gestora articula com essa equipe. Assim, a eficiência, eficácia e efetividade social da escola revela a compreensão e alcance da função social da educação e da escola que a comunidade quer. Então, a gente tem que pensar a autonomia da unidade escolar e suas condições internas e externas. Primeiro que toda autonomia ela é relativa, não existe uma autonomia absoluta. Mas a autonomia é uma maneira de gerir, orientar as diversas dependências em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio biológico ou social, de acordo com suas próprias leis. Outra definição para a autonomia é a possibilidade e a capacidade da escola elaborar e implementar um projeto político-pedagógico, ou seja, relevante à comunidade, sociedade a que essa escola serve. Daí a gente ter tratado no vídeo anterior que o projeto político-pedagógico ele é um documento identitário e que ele garante, sim, autonomia, ainda que relativa, para todo esse processo dessa escola. Essa autonomia ela pode se dar nos âmbitos administrativo, jurídico, financeira, pedagógica e de relação de pessoas. Os mecanismos de participação e a gestão democrática. Entendemos que a democratização começa no interior da escola. Se você denomina a sua escola como uma instituição democrática ou com uma gestão democrática, mas essas relações não se estabelecem dentro da escola, muito possivelmente isso é uma falácia. Ou seja, isso é um discurso apenas para inglês ver. É desde as mais simples ações e atitudes que se percebe, então, essa atitude democrática dentro da escola. Os mecanismos de participação da comunidade, eles devem ser cada vez mais discutidos e fortalecidos, desde as reuniões que se estabelecem, os conselhos, grêmios estudantis em alguns casos, associação de pais e mestres, conselho escolar, conselho de classe, todas essas são formas que devem ser divulgadas, pensadas e incentivadas no meio da escola. Algumas possibilidades e estratégias de participação que o texto nos traz é o conselho escolar, o conselho de classe, a associação de pais e mestres e os grêmios estudantis. Bom, nessa perspectiva, então, é que o texto apresenta quais são as definições de alguns autores sobre gestão democrática, apresenta alguns outros elementos que eu aconselho que vocês façam uma leitura mais detalhada desse texto. Nos vemos depois, vou postar lá no fórum as discussões que eu vou orientar em relação a esse tema e que vocês participem lá. Espero nos ver pessoalmente bem rápido e que vocês fiquem tranquilos e calmos que tudo se resolverá da melhor forma possível. Beijos, até mais!